Olá, boa tarde. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui para mais uma live. Dessa vez uma live especial em conjunto com o professor José Dilson Amorim do canal ICMS ao vivo. Tá por aí, José Dilson? Maravilha, show de bola. Bom, e hoje a gente está aqui fazendo uma live especial, sobre uma mudança que aconteceu aqui na legislação da Bahia, uma mudança que envolve o ICMS, né, naturalmente, mas que também algumas mudanças de procedimentos no SPED fiscal, por isso a gente está fazendo essa live aqui em conjunto. Então a ideia é que o professor explane para a gente as informações acerca do ICMS, do Fundo de Combate à Pobreza, o que é que muda na legislação, na forma do recolhimento, e depois eu apresente para vocês como é que a gente vai fazer esse processo dentro do SPED fiscal, certo? Então a partir de agora eu vou passar a palavra para o professor José Dilson e ele vai fazer para a gente aí a explanação acerca das mudanças do Fundo de Combate à Pobreza aqui no estado da Bahia. Tá com você, professor. Não tá ouvindo? Peraí que eu vou ver aqui o que é que tá acontecendo. Provavelmente a questão da configuração do áudio de... Pronto, peraí que eu... Eu acho que não é isso não, Zé. Eu acho que eu já sei o que é. Provavelmente é o áudio do computador. Eu vou ter que habilitar o seu áudio. Deixa eu pegar aqui. Eu consigo acompanhar aqui também. Alto-falantes. Pronto, eu Som, acho um, que... dois, três, som. Agora, vê se o pessoal tá te ouvindo aí. E aí, Marcão? Eu tô Dê te um ouvindo, feedback aí eu do tô som te para ver ouvindo como é que bem. tá. Agora eu tenho que passar o seu áudio pro pessoal. Pessoal, me dizem aí se vocês estão ouvindo agora o professor José Vou Dilson. carregar o meu aqui para dar Se uma não olhadinha estiverem também. ouvindo, me dão um ok aí que eu vou tentar configurar aqui as saídas de áudio. Eu consigo acompanhar aqui também. Pronto. Tá O se som já ouvindo está aí? ok, galera. Pronto, Agora eu quero maravilha. feedback de vocês, estão todos ouvindo bem aí a transmissão, ok? Um, dois, três, teste, acho que está ok aqui agora. Será que tá um pouco ruim? Vamos mexer aqui para Deixa ver. eu ver com o Marcos aqui se está tudo ok. Deixa eu dar outra configurada aqui. Mexer aqui nos filtros. Botar aqui um limitador. Eu tô te ouvindo bem, José. Deixa eu ver Pronto, aqui. agora tá bom. Beleza. Tá bom agora? Nath Jamara já deu aqui Pronto. o feedback de que agora o som tá bom. Show de Beleza? bola. Confirmando. Caso o som caia aí por algum motivo, vocês me avisam aí, tá bom? Eu deixei aqui no chat já um link, né? Com a portaria que nós vamos Aqui tratar, para tá mais uma certo? live. Hoje vamos tratar especificamente Para a desta gente as portaria informações acerca do ICMS, do Fundo de e Combate à vendo os Pobreza. aspectos de O que... mudança, mas antes, porém, eu quero fazer uma pequena contextualização com vocês acerca dessa alteração, tá certo? Beleza.
Então vamos pegar aqui a informação, já para dar uma contextualizada aí. Show de Beleza? bola. Vocês, deixa eu fazer aqui o compartilhamento aqui da tela. Bom, inclusive esse mês tivemos várias alterações, mês de outubro, né? Tivemos várias alterações, eu disponibilizei um material para vocês com essas alterações aí. E em breve eu vou fazer uma outra live falando sobre outros pontos. Essa, em conjunto com o Marcos, vamos tratar especificamente da portaria 160. Essa aqui, deste ano de 2019, que foi publicada no dia 25 de outubro passado, ok? E a mudança, ela envolve uma alteração da portaria anterior que regulamentava esse aspecto dentro aqui dos aspectos do Fundo de Combate à Pobreza, ok? E essa portaria, a 133, ela trazia ali mais ou menos a forma como você deveria fazer a apuração e o recolhimento do Fundo de Combate à Pobreza. E aí a nova portaria, que é a portaria 160, essa que nós vamos tratar hoje aqui, ela está trazendo para nós essa mudança que tem um aspecto significativo nela, a gente vai abordar a partir de então com vocês, tá certo? Então, antes, porém, eu vou já puxar aqui essa mesma portaria no próprio site da Cefaz, eu vou abrir o compartilhamento com vocês dela, e já vai dando uma olhadinha nela aqui, já vendo os aspectos que envolvem esta portaria. Eu, repetindo, né, eu deixei, para quem está chegando aí na sala agora, eu deixei aí um link, né, desta portaria, que vai direto ao PDF desta portaria aqui, a 160 de 2019, né, essa de outubro. Bom, o primeiro ponto aqui a ser observado é o seguinte: a portaria originária é essa aqui, 133, que foi publicada em 2002. Até por um aspecto curioso, a priori, o Fundo de Combate à Pobreza, ele deveria vigiar até 2010, né? E de modo que eles gostaram da brincadeira e foi antecipando aqui ad eterno, né? Foi utilizando dela e vem se estendendo até hoje. Um ponto importante a gente observar, portanto, é já a forma da apuração. Eu tenho umas apurações que envolvem o recolhimento normal, para quem é conta corrente do ICMS, eu apuro normalmente e faço esse recolhimento. Vamos ver como era e como passou a ser. O outro aspecto relevante também diz respeito à antecipação total, né? Essa que encerra a fase de tributação. Ela também, você vai ter que observar esses pontos, e aí eu vou dar essa visão geral para vocês, qual o aspecto técnico, legal dele, e depois, em seguida, Marcos vai entrando para mostrar como é que fica isso na prática, né? Como é que fica isso dentro do SPED fiscal, tranquilo? E aí vocês vão acompanhando com a gente aí para ficar tudo show de bola, tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ok, César Mota está aqui, ó, prometeu e está aqui na sala também. Um abraço para César, está sempre acompanhando a gente aqui, seja nas lives de quarta-feira, seja nas lives extras como essa aqui com o Marcos, presente. Um abraço para você, meu querido, muito bem-vindo, e a galera que está acompanhando também offline aí, tranquilo? Beleza, então, voltando então à nossa abordagem, deixa eu pegar aqui, voltando aqui a esse aspecto da portaria 160. Aqui, vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, ó. Artigo 1º, ele fala o seguinte para nós: o recolhimento do ICMS resultante da adição de 2 pontos percentuais às alíquotas do ICMS, incidente nas operações com os produtos especificados nos artigos 16A da Lei 7.014, esse é um ponto importante, vou abordar daqui a pouco com mais detalhes, destinados ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, que ele chama de FECEP, ok? Que é a sigla da pobreza. Deverá ser efetuado em separado, observado os seguintes procedimentos. E aí, vou começar a abordar aqui quais são os procedimentos que a Cefaz instituiu e fazendo um contraponto como era e como deverá ser a partir de então, tranquilo? Deixa eu dar uma ampliada aqui para ficar melhor de vocês visualizarem.
o artigo já foi aqui. Eu tenho uma primeira parte da abordagem, que é a apuração do ICMS mensal, que é a apuração normal, ok? Que é aplicável para quem é conta corrente do ICMS. Tranquilo? Show de bola. Então, nesse caso, observe que não muda nenhum aspecto aqui. Ou seja, eu continuo apurando normalmente o meu ICMS, como eu venho fazendo já há muito tempo. A questão da apuração em si, ela se dá normalmente. Observe que eu tenho esta apuração, ela termina se dando com o Fundo de Combate à Pobreza dentro das minhas alíquotas. Hoje, nós já sabemos o seguinte, antes eu destacava o ICMS em conjunto, tipo, o meu produto é tributado a 18% e tem 2% de fundo de pobreza. Eu jogava uma alíquota de 20% e já foi. A partir da nota 4.2, houve uma segregação dessa informação. Então, eu informo separadamente a alíquota do produto, no exemplo, 18%, e mais a alíquota do fundo de pobreza, quando for o caso, que são os 2%. Somado, dá os 20%, tranquilo? Que é a carga tributária. Efetivamente, esse semestre vai aparecer todo na minha apuração, como se fosse lá os 20% do todo desse processo. Então, para a gente ficar mais claro este ponto aqui, eu vou compartilhar com vocês uma planilhinha nossa aqui, que mostra mais ou menos a ideia de como se dá esta apuração, tranquilo? Deixa eu só puxar aqui para vocês enxergarem em conjunto comigo, para a gente poder fazer o contraponto passo a passo. Bom, aqui tem a simulação aqui de um livro de apuração, né? Primeiro aspecto aqui, a gente consegue enxergar ó, os CFOPs da operação de entrada, os CFOPs da operação de saída, ok? E, com base nessas informações, eu parto para a apuração débito-crédito. Eu posso pegar aqui os subtotais, verificar qual o total do débito e do crédito do período. No exemplo aqui, eu tive 22 mil de crédito e tive um débito do período no total de 56 mil. Isso com base na minha movimentação e baseado nos CFOPs que eu trouxe aqui. Esse débito e esse crédito, eles são representados nessa folha de resumo aqui, ó, que é a folha da apuração, onde eu informo débitos e créditos oriundos das notas fiscais. Então, as minhas notas de saída gerou um débito de 56.792,27. As minhas notas de entrada, as que eu dei entrada, me gerou um crédito de 22.381,57. Esses carinhas daqui, observe que ele fluiu normalmente para dentro da apuração. Eu não mexi nada. Inclusive, dentro desses valores, tem também o Fundo de Combate à Pobreza, ok? Está dentro do total da composição ó, desses débitos. Aí é que vem um detalhe interessante. Antes da mudança, eu fazia esta apuração, jogava os débitos todos para cá, os créditos respectivos, chegava na apuração do saldo e eu recolhia o fundo de pobreza apenas quando o meu saldo fosse devedor, como é o caso aqui. Eu tenho um saldo devedor de 30.960,96. Então, eu fazia a minha apuração normal e se desse o saldo devedor, eu partia para a apuração do Fundo de Combate à Pobreza com base nas minhas notas de saída. Tranquilo? Vou voltar um pouco no registro aqui, ó, e encontrar a minha movimentação de saída. Eu tenho aqui esses vários CFOPs que gerou uma base de cálculo que gerou um imposto. Observe que, olhando pelo CFOP puro e simples, eu não consigo chegar ao discernimento de quais são esses itens que tem o Fundo de Combate à Pobreza. Nesse sentido, eu preciso, depois da minha apuração, fazer uma segregação dessa informação. Então, aqui, vou abrir um pouco mais aqui para vocês visualizarem melhor, eu tenho aqui meio que uma segregação. Qual é a minha base de cálculo interna? É um detalhe importante, o fundo de combate ele só incide nas operações internas. Na minha apuração das saídas aqui, eu tenho uma base de cálculo das operações dentro do Estado e tenho outra base de cálculo para as minhas operações de fora do Estado, bem como o ICMS de débito separadamente também. Então, desse meu total de débito aqui, que é 56.792,27, eu tenho que separar ou segregar da minha base de cálculo interna
que dá esse total de 194 mil aqui, o que é a alíquota que tem fundo de pobreza das que não tem fundo de combate à pobreza. Olha só o quadro que a gente conseguiu montar aqui, que é o seguinte, eu tenho que fechar quanto? 194.533,61 de base de cálculo. Percebem aqui? E eu vou pegar o seguinte, dessa base, quais são as alíquotas que compuseram para eu chegar ao total desse imposto aqui? E aí a gente vem brincando, né? Então, eu fui aqui segregando, né? Claro que quem trabalha com o sistema, ele já dá essa informação bem quebrada para você. Então, você vai pegar essa informação lá, o que deve criar uma facilitação para você. Se não, você vai ter que fazer isso manualmente aí. Então, base de cálculo para 18, base de cálculo para 20, base de cálculo para 27, base de cálculo para 40%, que são alíquotas que podem ter fundo de combate à pobreza aqui. Nesse exemplo que a gente trouxe, para facilitar a brincadeira, eu coloquei a alíquota de 18%, observe que ele não tem percentual de fundo de pobreza, a alíquota de 20% com 2%, 27%, cada uma delas tem 2% ou 2 pontos percentuais a partir de uma base de cálculo pré-definida. Fechando o total dessa base de cálculo aqui, eu chego, portanto, ao total da minha base de cálculo interna, global. E aqui eu já tenho separadamente qual é o percentual de cada um, tranquilo? Então, neste exemplo que a gente montou aqui, eu tenho um valor de 2.431,77 de fundo de combate à pobreza. Tá tranquilo até aí para vocês? Estão enxergando aí a operação no seu todo? Vamos voltar aqui para o dispositivo, ok? Aqui no dispositivo, então, o que é que ele diz? O ICMS mensal relativo às operações próprias será apurado normalmente, foi o que nós fizemos, com a inclusão do adicional dos 2 pontos percentuais vinculados ao fundo de pobreza. Ok? Foi exatamente conforme o que foi destacado no documento. Pronto. Já montamos toda essa brincadeira aqui, apurei normalmente. Fase 2. Fase 2 é o seguinte, o valor destinado ao fundo de pobreza será apurado com a aplicação do percentual de 2% sobre a soma das bases de cálculo das saídas com produtos sujeitos ao adicional. Foi exatamente o que nós fizemos aqui na planilha. Vou voltar nela aqui. Observe, que nós fizemos exatamente isso que ele pediu. Quais são as minhas bases de cálculo? A minha base de cálculo global é essa, e está subdividida em diversas bases com as suas respectivas alíquotas de incidências, incluindo o fundo de pobreza. O que é que nós fizemos, então? A partir do momento que eu encontro a base de cálculo, que tem fundo de combate à pobreza, fica bem fácil encontrar qual é o fundo de pobreza incidente sobre cada uma delas. Via de regra, aqui na Bahia, todas são 2%, então fica super fácil. Encontrei a base que tem fundo de pobreza, aplico 2%. E aí eu vou encontrando aqui, separadamente, e no final encontro o valor global. Tranquilo? Voltando aqui ao dispositivo, ele fala o seguinte para nós, fase 3. O valor apurado para o fundo de combate à pobreza será escriturado na FD da seguinte forma. Pronto. Aqui começa, então, a nova determinação que o Estado trouxe a partir agora desse mês de novembro, porque ela entrou em vigor na publicação dela, né? Então, em regra, o vigor dela já começou em outubro desse ano. Então, observa aqui, então, portanto, que eu preciso buscar esse valor e a forma de apurar. Eu vou dar uma visão geral da forma da apuração e, em seguida, Marcos vai fazer exatamente o seguinte, ele vai te mostrar, na prática, dentro do SPED, como é que esses lançamentos vão ficar, tranquilo? Então, fique bastante atento, acompanhando a gente aí. Uma coisa que preciso saber é o seguinte, hoje agora nós temos 14 pessoas na sala, pelo que eu posso visualizar aqui, e temos 4 likezinhos mentirosos, velho, bem fuleirinhos. Não estão gostando da informação? Quem está gostando aqui, dá um like para fortalecer o nosso canal, para que a gente possa continuar desenvolvendo trabalhos como esse, tá bom? Tanto para o nosso canal, como para o Marcos Amorim aqui do SPED para quem faz. Show de bola! E aí, vamos dando like aí. Quem não está inscrito no canal ainda, já aproveita e já se inscreve também. Aqui na descrição do vídeo, logo abaixo, você tem, inclusive, links para que vocês possam visualizar aí, quiser entrar nas aulas de semestre da quarta-feira, 20 horas, tem um link aqui. Quem não está inscrito no canal do SPED, para quem faz esse que a gente está transmitindo, já pode se inscrever também, tem um link logo abaixo. Quem tiver aqui, já aproveita, já faz a inscrição aí também e vai mandando bala, tranquilo?
Muito bem. Vamos aqui para a próxima fase da informação. Deixa eu pegar aqui novamente a nossa planilha. Então, chegamos aqui ao valor do Fundo de Combate à Pobreza para esta apuração. Aí vem um detalhe aqui, que eu quero fazer um contraponto com vocês, de como era e como é, tranquilo? Como é que nós fazemos antes dessa mudança? Eu fazia a apuração normal, identificava esse Fundo de Combate à Pobreza, e aí eu fazia o seguinte, dentro do valor que eu devia, no exemplo aqui eu estou devendo R$ 30.960,96. Então eu buscava aquele valor do Fundo de Combate à Pobreza, no exemplo que nós calculamos aqui, eu tenho quanto? 2.000. 2.431,77. Vou trazer esse cara para cá. Beleza? Então, para efeito de Fundo de Combate à Pobreza, vou ampliar aqui um pouquinho esse lado para vocês enxergarem comigo melhor. Olha só, dos 30 mil que eu devo, 2.431,77 era Fundo de Combate à Pobreza. Então, a brincadeira era a seguinte, eu pegava os 30 mil, menos os 2 de Fundo de Combate à Pobreza, o que sobrou é o que eu devo recolher para efeito do ICMS normal na minha apuração, ok? No final, o somatório dos dois, obviamente, tem que fechar os 30 mil, que é o débito do período. Eu só fazia essa brincadeira e recolhia em guias separadas, ó. O código do Fundo de Combate à Pobreza na apuração normal é o 2036. E para quem apura no conta corrente, que é apuração de comércio, que é empresa de comércio, é o 0759, sendo que esse código varia aqui, se eu for, por exemplo, industrial, o código muda, tranquilo? Então, muito bem, fazer o recolhimento aqui para a Cefaz e já foi a informação. Gerava o registro E116, né, para poder compor esses recolhimentos que eu fiz aqui e acabou a brincadeira, tranquilo? Então, identifiquei, achei o total geral, achei o valor de fundo de pobreza, fazia uma guia em separado, recolhia essa guia com o código 2036 e a diferença, como ICMS normal, 28.529, que é o exemplo aqui, eu recolhia também com o código específico dele e ficava tudo tranquilo, tudo unido na Bahia. Mas observe o seguinte, eu não tenho nenhuma especificação dentro do próprio livro, que hoje é representado pelo registro E110 do SPED. Então, eu fazia esse recolhimento, mas o que aparecia para efeito de apuração para mim era os 30.960, apurado. Eu recolhia 28 com os mais 2 de fundo de pobreza, fechava o total. O que o Estado pediu para mudar? O que a portaria traz em termos de mudança? E vou dizer para você que essa mudança é significativa, inclusive ele tem um efeito fluxo de caixa também muito grande. Vamos lá? Primeiro eu vou voltar aqui, vou levar vocês aqui a portaria anterior, que ela chamava a atenção de um detalhe importante que eu não posso deixar de abrir aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui a portaria antes da alteração. Deixa eu compartilhar essa parte aqui com vocês, que eu acho legal que vocês acompanhem e saibam onde vocês buscam essa informação, ok? Então, aqui é a página da Cefaz, ok? BA. Legislação, essa página que eu vou entrar aqui, e eu tenho aqui pesquisa de legislação, tranquilo? Clicando aqui em pesquisa, ele vai abrir uma nova tela, eu vou clicar de novo em pesquisa de legislação. Cliquei aqui, tranquilo, e eu venho agora para a portaria. Como eu sei o número da portaria, é a portaria número 133, eu coloco aqui 133 e vou buscar aqui como portaria. Eu venho aqui e defino portarias. Uma portaria mais antiga, vou buscar, eu sei que ela é de 2002, né? Então, vou buscar ela aqui para ver se eu encontro esta danada desta portaria aqui. Deixa eu ver se eu botei aqui a informação certa, 33, buscar, botei, tá certo? De 2133, aqui não, aqui está ela, pronto. Essa portaria aqui é a portaria mãe, né? A portaria que nasceu essa figura aqui. Dentro dela, eu tenho aqui as informações, ó, inclusive ela não está alterada com as alterações trazidas pela nova portaria. Então, vamos observar aqui um detalhe interessante. Olha só que quando da apuração do imposto, aqui no inciso 2, ela diz o seguinte, que o recolhimento se daria quando houvesse, né? Ele diz, havendo saldo devedor
o valor do imposto incidente nas operações de prestação sujeitas à alíquota, né, será recolhido da seguinte forma. Ele vem e explica como é que ele quer que faça, que é mais ou menos como a gente já visualizou aqui na informação de hoje. Mas note que eu só recolhi o fundo de pobreza quando que? Se houvesse saldo devedor. Esse é o grande lance. Mas se o saldo fosse credor, eu não recolhia fundo de pobreza? Não. Não havia recolhimento de fundo de pobreza, porque você recolhia com base no seu valor devido naquele período. Pois bem, isso mudou significativamente. E aí, comparativamente, vou voltar à portaria 160 novamente, para a gente poder aqui visualizar como é que ficou hoje. Veja que eu não tenho mais aquela ideia de, havendo saldo devedor, você recolhe. Não tem mais isso. Ele passa logo, a partir daqui, mostrar como é que você vai ter que fazer. E aí é que entra a nova formulação desse fundo de pobreza, a escrituração dele junto aos PED. E aí vem aqui, eu não vou entrar em detalhes muito grandes aqui, porque o Marcos já vai colocar. Eu vou pegar só aspectos de cálculo, para vocês enxergarem essa brincadeira. Então, a partir de então, eu tenho uma figura chamada estorno de débito com ajuste, que o Marcos vai mostrar daqui a pouco como é que funciona lá no E111, lá no E110, ele vai mostrar como é que fica a configuração, o código de recolhimento, tudo bonitinho, ele vai mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o primeiro passo eu tenho que lançar esse estorno de débito, que é o valor correspondente ao fundo de pobreza que eu apurei. Vamos voltar lá na apuração? Aqui na planilhinha, eu tenho aqui a apuração do fundo de pobreza. Nós apuramos quanto? 2.431,77 de fundo de combate à pobreza. Não vou fazer isso mais paralelamente, não. Ele agora vai entrar dentro da apuração, ou seja, ele vai entrar dentro dos ajustes como estorno de débito. Estorno de débito é um crédito, né? Aí eu falei, não estou entendendo esse negócio, vai ser crédito ou vai ser débito? Pois é. Lembra que o Fundo de Combate à Pobreza ele já compõe o débito nas saídas? Tranquilo? Muito bem. Então, o Fundo de Pobreza está aqui dentro do valor do débito. O que é que ele pediu para fazer agora? Eu vou lançar como um crédito. Eu vou aqui lançar ele como um estorno de débito igual a crédito, o valor correspondente à apuração do Fundo de Pobreza. O que nós fizemos aqui? O débito gerado direto no lançamento do livro, ele está sendo estornado na apuração do ICMS. Então, esse valor que eu apurei aqui agora, eu passo a apurar aqui de débito, ele já está sem o Fundo de Combate à Pobreza. Ok? Porque ele está aqui no débito da apuração, lancei ele como estorno dentro do livro, tá aqui, tem um registro certinho que o Marcos vai explicar daqui a pouco para vocês, os códigos e tudo de lançamento. Então, quando eu apuro o meu crédito, aqui dentro já está o Fundo de Combate à Pobreza a Crédito. Então, na apuração débito-crédito, o valor final, que é o valor a pagar, ele já está deduzido do Fundo de Combate à Pobreza. Beleza? Então, esse valor de saldo que der aqui é o valor que eu vou recolher com a minha respectiva guia. Nesse exemplozinho que eu fiz para vocês aqui, esse cara já não existe mais, ok? E aí eu vou recolher como 0759, 30.960,56. Tranquilo? Muito bem. Legal, mas e aí, o que é que eu faço com esse Fundo de Combate à Pobreza? Eu tirei ele do débito, virando crédito, ele ficou solto na vida. Pois é, dando continuidade à própria portaria, a gente tem o seguinte, que é a parte B dela aqui. Como débito especial, ele deverá ser lançado, portanto, como débito especial, aquele valor total, você vai somar ele e vai lançar como débito especial. Esse débito especial, também Marcos vai mostrar para a gente daqui a pouco, ele vai ser gerado uma guia de recolhimento para ele. No entanto, eu vou lá no E111, faço os lançamentos e vou reportar ele para um outro registro dentro do SPED, que é o E116. Marcos vai mostrar para vocês também já daqui a pouquinho, portanto. Logo, na letra C, ele fala o seguinte, o valor apurado a título de Fundo de Combate à Pobreza deve ser identificado no registro E116, sendo que o campo 2 de recolhimento, ele vai ter o código próprio e vai ser informado o respectivo valor, portanto.
Então, o que é que vai acontecer aqui no livro, na minha apuração? Voltando para ele, eu tenho o total do meu débito, que já está líquido, ou seja, sem o fundo de combate à pobreza. Vou fazer a guia de recolhimento. Essa guia também, naturalmente, isso não mudou, já sempre foi assim. Eu vou registrá-la lá no E116 para fechar esse valor. E, detalhe, o valor do fundo de combate à pobreza, ele vai compor aqui, ó, o lançamento de extra apuração. Ele será apurado e recolhido por dentro, mas recolhido por fora. No que ele vai compor o débito especial, ele vai compor naturalmente um registro correspondente à apuração extrafiscal. Essa apuração extrafiscal, eu vou ter um valor de recolhimento aqui que vai compor o registro E116, que Marcos vai explicar já já para vocês aqui também. Então, ele retira o fundo da apuração normal. Qual o impacto disso? Aí que vem um ponto importante. Lembra, antes eu só recolhia o fundo de combate à pobreza quando o meu saldo fosse devedor. Logo, se eu tivesse saldo credor no período, eu não tinha recolhimento de fundo de combate à pobreza. Neste sentido, independentemente de eu ter, portanto, saldo devedor ou não, eu vou apurar o fundo de combate à pobreza e fazer o recolhimento dele à parte, com o mesmo código que eu sempre recolhi naquele momento, ok? E vou fazer o recolhimento, portanto, dele e vou amarrar isso tudo dentro do SPED, de modo que isso fique claro para o Estado, né? A forma de apurei, quanto que eu apurei e o resultado disso dentro do SPED que vai ser devidamente apresentado aqui, tranquilo? Muito bem. Vamos ver se ficou isso tudo muito claro? Bom, apura o ICMS normal, rapidamente, ele vai compor o débito normal, apura o fundo de combate à pobreza, identificando qual é a base de cálculo de cada um deles aqui. Da apuração, eu lanço o valor apurado como estorno de débito do período, portanto, eu tiro o fundo de combate à pobreza da apuração normal do ICMS, e o que fica de saldo é o valor que eu vou recolher. O valor referente ao fundo de combate à pobreza, que no exemplo foi 2.431,77 aqui, eu vou fazer um lançamento extra apuração através do registro S111, gera o valor a recolher, esse valor é lançado como apuração extra fiscal e, por conseguinte, eu faço uma guia de recolhimento e lanço no registro S116, amarrando toda a operação. Então, a mudança, portanto, ela foi significativa, tanto no modus operandi, ou seja, na forma de você apurar e recolher, como o recolhimento em si, porque mesmo que eu tenha saldo credor do período, eu estou obrigado a fazer o recolhimento do fundo de combate à pobreza. Tranquilo? Beleza até aqui? Muito bem. Cadê Marcos? Eu estou por aqui. Vou passar a bola para ele aqui, para que ele possa trazer para a gente a informação. Agora, a parte que cabe ao SPED, como é que fica isso dentro do SPED, esses lançamentos, os registros, e aí a bola, agora eu vou passar para o Marcos Amorim. Marcão, é com você agora, pai. Pronto, deixa comigo. Bom, eu vou precisar da sua ajuda aí, eu vou fazer aqui um lançamento no SPED. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui no microfone, que é para você poder participar, o pessoal ouvir sua voz também. Saída de áudio. Aqui. Ok. Pronto, acho que agora você está aqui também. Alô, fala aí alguma coisa. Pronto, e aí? Tranquilo? Pronto, deixa eu só ajustar aqui, fale mais um pouquinho aí. Mais um pouco. Testando aqui o som. Beleza, acho que agora tá tudo certinho. Agora sim, agora tá tudo bem. Agora é com vocês, Marcos Amorim. Deixa eu só ajustar aqui meu microfone. E aqui uma novidade, né? Eu tava aqui agora ajustando aqui, dando uma olhada no SPED para fazer o lançamento. E aí eu vi que teve uma alteração. Acabou de sair, hoje, né? Saiu a alteração do layout do SPED fiscal para o ano de 2020.
que era uma coisa, eu tô aqui preparando uma live, né, sobre o SPED fiscal, uma live, um treinamento sobre o SPED fiscal para 2020, e até agora não tinha saído esse layout, né, não conseguia fazer os testes dentro do PVA. Então agora acabou de sair a versão 2.60.0 do SPED fiscal, que já vai 2.6.0, que vai valer a partir de 1º de janeiro de 2020, logo, daqui a algumas semanas aí, 1 a 2 semanas no máximo, eu estar fazendo uma live falando, mostrando para vocês quais são as novidades no SPED fiscal para 2020, certo? Por enquanto, nosso assunto é esse fundo de combate à pobreza, essa alteração na forma do lançamento, na forma do pagamento do FCP. E aí o que eu quero fazer? Eu vou compartilhar aqui a tela e eu quero mostrar para vocês, vamos fazer um lançamento, né, hipotético. Eu queria lançar a nota fiscal mesmo, então a gente vai lançar aqui um débito. E aí, Zé, eu queria que você me desse aí o valor do débito que você apurou das empresas com ICMS, né, com o Fundo de Combate à Pobreza. Vou fazer um lançamento fictício aqui. Eu vou lançar um valor de... Vou lançar um... Aqui eu estou apurando no mês de março de 2020, tá? Então vou botar aqui, sei lá, dia 20 de março de 2020. E aqui também, 20 de março de 2020. A base de cálculo de ICMS eu vou botar 100 mil reais. E o valor aqui, vou botar 27 mil reais. Que seriam 25 mil de ICMS normal, mais 2% de Fundo de Combate à Pobreza. Então aqui o valor total da nota vai ser de 100 mil reais. E aí eu tenho aqui esse valor de débito. Aí para ele aparecer lá no meu registro E110, se a gente chegar aqui agora, eu der um Ctrl M, por exemplo, Ctrl M para forçar a apuração, ele não vai trazer nenhuma informação, nenhum dado. Por que ele não trouxe nenhum valor para cá? A gente estava falando disso inclusive nas lives anteriores, né? Nas lives de terça-feira. Porque para esse valor aparecer aqui na minha apuração do ICMS, esse valor precisa estar lançado não no registro C100, mas no registro C190, que é esse aqui, certo? Inclusive aqui, ó, o registro do ano que vem, C185, tá? Mas vamos focar aqui. Então, no registro C190 eu vou lançar o conjunto CFOP CST alíquota, né, o chamado enfoque do declarante, para que esse valor vá para a minha apuração do ICMS normal. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou lançar o CST com o valor 0,00, certo? Então, tributar integralmente, CFOP 502, alíquota de 27%, tá? Então aqui eu vou lançar a alíquota normal, mais a alíquota do Fundo de Combate à Pobreza. Então 25% da alíquota normal, mais 2% do Fundo de Combate à Pobreza. O valor da base de cálculo, o valor da operação, na verdade, né? Que nesse caso é igual a 100 mil reais. Aqui. E o valor do ICMS, que nesse caso é de 27 mil reais. E aí todos os outros valores eu vou deixar zerado. Vou salvar. Agora sim, se eu der um Ctrl M aqui, eu já vou ver que esse valor vai aparecer aqui na minha apuração do ICMS normal. Então tá aqui o valor do débito do imposto, 27 mil. E aí desse valor aqui, digamos que eu tive... Bom, para facilitar as coisas, para não fazer muitos lançamentos de nota, que são mais complexos, eu vou fazer um ajuste de apuração aqui e vamos dizer que eu tive um crédito de ICMS. Tá? Então, crédito de antecipação parcial. Vou botar aqui, ICMS anteparcial, 02 de 2020, né? E um valor de 30 mil reais. Pronto. E aí, é importante eu informar aqui, ó, esse registro é 112, tá? Então aqui você vai colocar o número do DAI, né? Por quê? Você está informando? Você está informando que você pegou um crédito referente ao pagamento da antecipação parcial. Então, se é referente ao pagamento, tem que ter o documento que você pagou. E aí você coloca aqui o código do DAI, o número do DAI, e salva. Pronto. Aí você já está coberto, você está mostrando para o fisco que esse crédito aqui nasceu do pagamento desse DAI. Aí fica tudo amarradinho. Se eu der um Ctrl M aqui de novo e voltar para minha apuração, eu vou ver que eu tive agora um saldo credor de 3 mil reais na minha apuração do ICMS. O que é que isso quer dizer? Até antes dessa portaria, isso queria dizer que eu não tinha nenhum pagamento de ICMS, Fundo de Combate à Pobreza, a fazer. Não é isso mesmo, professor? Alô? Cadê o professor? Deve ter ido passear. Bom, então isso queria dizer que eu não tinha nenhum valor de ICMS, nem Fundo de Combate à Pobreza, nem ICMS normal a pagar.
Com essa mudança, o que acontece? Mesmo que eu tenha um saldo credor, como está tendo aqui, ó, eu vou ter que fazer o pagamento do Fundo de Combate à Pobreza, desses 2% referente ao Fundo de Combate à Pobreza, certo? Que nesse caso aqui vai dar um valor de R$2.000, né? Já que eu tenho 25 de alíquota normal mais 2 de Fundo de Combate à Pobreza, 2% de 100 mil é igual a R$2.000. Isso, e como é que... Tá me ouvindo aí? Eu te chamei e você não me respondeu. Tá me ouvindo aí? Pronto. Eu tava falando aqui que essa operação que eu estou fazendo aqui, você tem um valor de débito de R$27.000 e eu lancei aqui um ajuste de crédito, antecipação parcial. E aí me deu um saldo credor de R$3.000. E eu estou explicando que antes dessa alteração, antes dessa portaria, nesse cenário a gente não teria nenhum valor de fundo de combate à pobreza a pagar. Nenhum valor, na verdade, nem de fundo de combate à pobreza, nem de CMS normal. E ele estava lhe perguntando se é isso mesmo, se confirma, se confere. Cadê o cara? Tô ouvindo. Tá ouvindo? E aí? Eu acho que estava com um problema do áudio agora. Tô legal. Pronto. Você ouviu o que eu falei? Sim. Eu acho que está demorando para chegar lá o áudio. Okay. Bom, beleza. Vamos prosseguindo aqui. Esse valor aqui não deveria ter nenhum recolhimento, certo? Com base nessa alteração agora, eu até estou com ela aqui. Isso, perfeitamente. Pronto. Então, com essa alteração aqui, eu acho que você está pegando o áudio da transmissão no YouTube, né? É isso mesmo. Eu acho que você está pegando o áudio da transmissão do YouTube. Pega o áudio do Hangout que eu estou falando com você, que eu acho que chega mais rápido. O do YouTube tem um delayzinho. Acompanhei o seu questionamento e é exatamente isso. Tá demorando um pouquinho para chegar lá. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem essa portaria, que foi que o professor acabou de explanar aqui pra gente. E aqui tem os pontos, né? Tem um passo a passo do que a gente precisa fazer nos lançamentos. E esse aqui que eu quero cobrir com vocês. Você vê que ela é bem curtinha, só tem 2 páginas. Então, vamos lá, seguir cada um desses passos. Então, aqui no artigo 1º, ele vem falando do recolhimento do ICMS, resultando da adição dos 2 pontos percentuais do ICMS. E aqui, ó, ele vem explicando o ICMS normal relativo às operações próprias do contribuinte, que será apurado normalmente com a inclusão do fundo adicional, né, do adicional de combate à pobreza, de 2 pontos percentuais vinculado ao FSEP, né, que é o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, na alíquota incidente, conforme destacados os documentos fiscais. Então, até aqui tudo normal, como a gente sempre fez. Esse valor será apurado com a aplicação do percentual de 2% sobre a soma das bases de cálculo das saídas de produtos sujeitos ao adicional. Isso. Então, essa aqui é a pequena mudança. Não é sobre a apuração do imposto, é sobre a base de cálculo, né, das saídas dos produtos que tenham a incidência do Fundo de Combate à Pobreza. E aí ele vem explicando. O valor apurado será escriturado na FD da seguinte forma. Então, aqui é o ponto que cabe a gente. A linha A, como estorno de débitos, lançado como parte do somatório de todos os ajustes de estorno de débitos no campo 9, estorno de débito do registro E110 e detalhado no registro E111, campo 2, aí o código de ajuste de apuração, que deve ser preenchido com esse código aqui, BA030012, que é o estorno de débito, lançamento relativo ao Fundo de Combate à Pobreza. E aí ele cita aqui a base legal, que é o artigo 16A da Lei 7.014, né? A Lei Estadual, a Lei Orgânica do Estado da Bahia. Então vamos fazer esse lançamento aqui. Então o primeiro passo, eu não tenho nenhum valor de crédito, eu não tenho nenhum valor de débito aqui, né? Só que para eu fazer esse pagamento de R$2.000, vamos do começo. Por que aqui eu não tenho como fazer o pagamento? Digamos que eu vi lá que eu tenho R$2.000 para fazer de pagamento. Eu venho aqui no registro E116 e vou fazer meu lançamento. Então eu vou dizer aqui, ó. Cadê esse? Acho que é aqui. ICMS resultante da alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo de Combate à Pobreza. Então, eu vou informar aqui no primeiro campo esse código, 006. Data do vencimento, vou colocar aqui dia 9/4/2020. O valor a recolher, R$2.000. O código da receita. Aí ele tem aqui também, ó, na portaria, ele traz pra gente qual é esse código. Código 2036. Então, vou informar aqui 2036. ICMS adicional de Fundo de Combate à Pobreza, contribuinte inscrito, certo? E aqui o período. Então, março de 2020, que é o que eu estou apurando aqui no momento, é o que eu vou lançar aqui. Pronto, salvei. Se eu apurar aqui, ó, o meu SPED fiscal e validar, ele vai dar aquele famoso erro que a gente
sempre passa, né, por ele quando a gente está iniciando na análise do SPED fiscal, que é esse erro aqui, do registro 110. O que é que ele está dizendo? Que o valor que eu informei no registro 116 não está batendo com o valor do ICMS a recolher, mas os débitos especiais, os débitos dessa apuração do registro 110. E aí quando você clica aqui, geralmente ele traz você para o registro 110, e aí você olha, está tudo ok e tal, não tem nenhum problema para resolver. Mas quando você vem aqui no registro 116, né, quando cai a ficha, aí você vê que você tem R$2.000 de débito, e aqui no E110 você teria que ter R$2.000 de débito também, entre o valor do imposto a pagar, né, do ICMS a recolher, e esse valor desta apuração. Então, somando esses dois, teria que dar 2.000. Nesse caso aqui, eu só tenho zero, não tenho nenhum valor a recolher. Então, por isso, isso vai dar um erro no meu SPED fiscal, eu não vou conseguir fechar minha apuração. Pronto. Entendendo isso, agora fica mais claro por que eu preciso fazer esse procedimento aqui que o fisco está me pedindo, começando aqui na linha A. Então, primeiro passo, eu vou fazer um estorno de débitos. Tá? Então, daqueles 27.000 que eu lancei, lá na minha apuração normal do ICMS, eu vou estornar 2.000. 2.000 que é referente ao valor do Fundo de Combate à Pobreza. Como é que eu faço isso? Através de um ajuste de apuração lá no registro E111 com o código BA030012, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, venho aqui, registro E111, vou lançar mais um ajuste de apuração, BA, vou botar aqui BA0300, Oxê, peraí, acho que deve ter mais um zero aqui, BA030012, né? Pois é, não tem esse código aqui. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pesquisada aqui, spqf.in/tabelas. E aqui a gente vai consultar as tabelas da Bahia. Vamos ver se já está atualizado lá no site do SPED ou não. Então vou aqui, tabelas da Bahia. Selecionar a tabela 5.1.1, que são os códigos de ajuste do ICMS. E aqui eu vou pesquisar por BA03. Não apareceu aqui, então eu tenho mais uma página, página 2. BA03, pronto. BA030012, né? Só que notem que eu não tenho esse código aqui. Ou seja, ele ainda não foi incluído aqui na nossa apuração, na nossa tabela do SPED fiscal. Se ele ainda não foi incluído, como é que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou usar um código genérico, certo? Que é esse aqui, ó, BA039999, que é o estorno de débitos, ocorrências não especificadas anteriormente. E aí vamos dar uma olhada aqui quando é que ele entra em vigor, né? Fica revogado, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, quando foi que ela entrou em vigor? Dia 25/10. Então, nessa data, esse código aqui já era para estar habilitado, né, Zé? Isso mesmo. Só que ainda já era para estar. Mas como ele não está, a gente não vai sofrer também por causa disso. A gente vai usar um código genérico. Então, vamos lançar aqui BA039999, certo? Que é o código genérico. Então, ele tem aqui, ó, estorno de débito, ocorrências não especificadas anteriormente. E aí tem uma particularidade interessante. Vamos aqui, spqf.in/tabela 511, que é a tabela 5.1.1. Toda vez que eu uso um código genérico, tem uma observação aqui que eles fazem. Então aqui tabela 5.1.1 e aqui a gente tem uma observação logo aqui embaixo. Caso a UF não disponibilize a tabela de ajustes referidas acima, o contribuinte poderá utilizar a tabela abaixo, substituindo o X pela sigla do Estado. E o terceiro e o quarto caractere, conforme a indicação acima, tá? O que é que significa, quando a gente fala BA03, o que é que significa o 03? O 0, ele significa que é uma apuração normal, apuração de ICMS normal. E o 3 é uma apuração de estorno de débitos, tá? E os 4 dígitos, 9999, é simplesmente um código sequencial. E ele vem explicando, inserindo o campo na sequência. A expressão 9999. Para efetuar os ajustes necessários à apuração do tributo, utilizando obrigatoriamente o campo descrição complementar do ajuste para descrever o motivo deste ajuste, né? O motivo do ajuste. Então, sempre que eu usar essa expressão 9999, ou seja, que utiliza um código genérico, obrigatoriamente eu tenho que descrever o que é que eu estou lançando aqui naquele ajuste, tá? Para o fisco saber do que é que se trata aquilo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso PVA. Lancei um código genérico e eu vou dizer a que é que se refere. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a mesma descrição que ele lançou aqui. Então, eu vou dizer estorno de débito, lançamento, não vou nem pegar isso aqui, vou pegar daqui para frente. Lançamento relativo ao Fundo de Combate Estadual à Pobreza.
e vou lançar aqui. Pronto. Certo? Então, uma vez que eu lancei isso aqui, já está detalhado, explicado, né? Aqui se refere ao meu estorno de débito. E aqui eu vou lançar os meus R$ 2.000. Lancei, ok. Vou dar aqui um Ctrl M, sim, ok, pronto. Qual o reflexo disso na minha apuração? Notem que piorou a situação aqui, né? Eu fiquei agora ó, com um valor de R$ 5.000 de crédito. Eu estava com 3, agora subiu para 5. Então não resolveu meu problema ainda. Então a gente tem mais alguns passos ainda dá para poder fechar esse valor de recolhimento. O segundo passo, com o débito especial, né, como débito especial, lançado como parte do somatório de todos os débitos especiais no campo 15, débito especial no registro 110 e detalhado no registro 111, cujo campo 2, código de ajuste de apuração, deve ser preenchido com o código BA 050005, débito especial. Aí a mesma coisa, o lançamento relativo ao Fundo de Combate à Pobreza. Então aqui a gente vai fazer esse lançamento, provavelmente também não vai estar lá o código, né? Vamos testar aqui. Então eu entro de novo no registro 111 e agora eu vou fazer um outro lançamento, só que agora um lançamento a débito, um lançamento de débito especial. Muito parecido com aquele que a gente faz quando vai informar o débito do fundo da antecipação parcial, da antecipação total, né? Aquele que a gente lança o valor do débito, detalha as notas fiscais, é muito parecido com isso. Então BA 05 0005, né? Também não está informado aqui. Beleza, sem problemas. Quando não está informado, então eu vou pegar aqui, ó, BA 05, débito especial, né, 9999. Então BA 05 9999. Pronto, está informado aqui meu débito. Vou pegar a mesma descrição que está lá na portaria. Aqui. Vou colar e vou lançar o meu débito de R$ 2.000. Salvei. Ok, dá um Ctrl M. Prontinho. Aí o que aconteceu agora? Agora eu tenho um saldo credor de R$ 5.000 na minha apuração do ICMS. E eu tenho um valor a recolher aqui, ó, de R$ 2.000. Agora sim. Agora eu posso chegar lá e gerar o meu débito de ICMS a pagar e vai ficar tudo ok. Mas vamos lá ver o terceiro passo antes disso. Aí o valor apurado a título do Fundo de Combate à Pobreza deve ser identificado no registro E116, sendo que o campo 2, o código do documento, né? Código do tipo de pagamento, deste registro deve ser preenchido com o código 006, ICMS resultante da alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Que foi exatamente o que a gente fez aqui, né? A gente começou ao contrário, mas aqui já está pronto, inclusive, o lançamento da gente. A gente lançou aqui, né, indicando que esse código de valor de recolhimento é referente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Colocamos a data do pagamento, o valor do débito, o código, que inclusive cita aqui pra gente, né? O código, cadê? É isso mesmo, 2036? 2036, né? Só que ele cita outros aqui depois. Mas vamos lá, vamos por partes. Então, 2036, que é o código para a gente fazer o recolhimento, e o período. Pronto, aí aqui eu fechei a minha apuração. Aí ele cita aqui o parágrafo 4º, o valor apurado deverá ser recolhido em separado, que é exatamente o que a gente está fazendo com o código 2036. Aí ele vem aqui com o parágrafo. Nas operações e prestações sujeitas à substituição ou antecipação tributária, o pagamento do imposto destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza obedecerá ao regime sumário de apuração. Vamos falar isso depois. Vai? Pronto, então beleza, vou deixar para você falar. Pronto, agora o que eu achei interessante aqui é o seguinte, é que a gente teve um reflexo na apuração, né? Ainda assim. Sim. Porque quando eu fiz o estorno de débito, é como se eu tivesse lançado um crédito de R$ 2.000 aqui. Isso. Então, como se eu tivesse pago R$ 2.000, é mais ou menos aquele efeito da antecipação parcial, né? Que eu faço o pagamento e uso esse valor como crédito. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. O que é que você acha disso aí, Zé? É isso mesmo. Esse ponto é perfeito exatamente nesse sentido. Veja que antigamente, era o contrário, né? Eu dei saldo credor, eu estava com saldo credor, eu não recolho o imposto e a vida vai seguindo, ok? Só que neste caso daí, veja que você tem saldo credor, eu estorno o crédito, ou melhor, o débito, né, do período, então meu saldo credor vai aumentar. Por outro lado, terá um recolhimento específico, com registro no SPED, o que antes não tinha. Então, o que ele está fazendo? Ele está regulamentando isso e gerando esse recolhimento pontual. Claro que para o cliente, para o contribuinte, isso não é muito vantajoso, não.
era mais interessante eu compensar com o crédito que eu tenho e não recolher, porque esse crédito ele pode ser cumulativo, vai se acumulando vez após vez. Então, o Estado deu meio que um retrocesso no processo. Né? Então, para quem é contribuinte, isso tem um efeito de fluxo de caixa que é muito negativo. Eu tenho que desembolsar um dinheiro, e uma vez que eu tenho um crédito lá junto ao Estado. Então, meu crédito vai aumentando e eu tenho que desembolsar numerário, eu tenho que desembolsar valor para fazer esse recolhimento. Isso é um contrassenso danado, mas não estamos aqui para questionar o fisco, fazer cumprir o que ele colocou, mas é importante observar esse detalhe. Ele tem um efeito negativo, eu tenho que ter o desembolso, independentemente de eu ter o crédito fiscal na mão do Estado. Excelente. Eu tenho só mais uma observação para fazer com relação a isso. Além dessa questão do fluxo de caixa, eu vejo também uma outra dificuldade, que é você identificar qual o valor do Fundo de Combate à Pobreza. Então, um outro trabalho a mais que você vai ter. Então, a gente teria, vou compartilhar de novo a tela, a gente teria até esse trabalho um pouco mais facilitado com aquela figura lá do registro C191, que surgiu no início desse ano, né, 2019. Então, a gente tem o registro C190 e aqui, ó, o registro C191, onde a gente coloca exatamente os valores do Fundo de Combate à Pobreza da operação própria, da substituição tributária e retido nas operações anteriores, né, que o Estado da Bahia dispensou a informação desses valores aqui no registro C191. Então, agora eu vejo que talvez fosse interessante que fosse obrigado a informar esse registro. Porque uma vez que a gente seja obrigado a informar esse registro, embora pareça, mas é uma obrigação, mas um registro para informar. Só que isso aqui você vai ter que informar de qualquer jeito, você vai ter que colocar isso na nota fiscal. Né? Então, o seu sistema parametrizando esse registro e gerando a informação aqui, você simplesmente vai fazer um somatório de todos os registros C191 da operação própria, né? E aí vai pegar esse valor e vai simplesmente lá no registro E111 e vai fazer o seu estorno. Inclusive, o próprio sistema poderia fazer isso, né? Uma vez que ele tem todas as informações no registro C191, ele já poderia automaticamente gerar um registro E111 de estorno, como a gente fez aqui, com o valor do somatório do C191, e depois o lançamento do débito especial com esse mesmo valor, e também o registro E116 já com esse valor também, uma vez que já está tudo pré-definido, né? Você já sabe onde a informação nasce, já sabe onde a informação vai morrer, então seria muito tranquilo para um sistema de contabilidade, um RP, fazer esse processo aqui automaticamente. Então não daria tanto trabalho assim para os escritórios, para as pessoas que trabalham com o lançamento do expediente fiscal fazer isso. Só que para isso, né, a gente depende que esse registro, engraçado que é uma coisa que a gente comemorou bastante, né, que não seria obrigado o registro 691 aqui na Bahia. Só que agora a gente está vendo que se ele existisse, se tivesse a obrigação de informá-lo, seria bem melhor. Pronto. Queria fazer um comentário em relação a isso, que eu acho que seria interessante o seguinte. O que você colocou, bastante pertinente, até quando nós falamos sobre essas mudanças que teve na época, eu citei que eu não entendi por que a Bahia não acatou esse registro. E hoje você vê que ele termina sendo um registro imprescindível, né? Aí eu quero, antes de continuar o meu comentário, eu queria voltar para você e perguntar o seguinte: esse registro, o C191, ele não é obrigatório, mas se eu informá-lo, existe algum erro, alguma informação que implique, né, na validação do meu SPED fiscal? Bom, eu não vejo nenhum problema em você informar esse registro por conta própria, né? A gente pode até fazer um teste aqui. Vamos lá, né? Eu vou pegar aqui, compartilhar a tela. Vamos pegar esse lançamento que eu fiz aqui. C190, valor de R$27 mil. Vou lançar aqui. Lembrando que esse registro C190 ele não tem nenhum impacto na minha apuração do imposto, tá? Do ICMS. Então o valor que vai aparecer aqui ele não vai refletir lá no meu registro S110. Tá? É só um registro informativo. Mas nesse ponto, né, da obrigação que a gente se encontra agora, seria muito interessante a gente ter esse registro porque a gente conseguiria enxergar o valor. Então eu lançaria aqui nesse caso, ó, valor do Fundo de Combate à Pobreza vinculado à operação própria, que é exatamente o que está acontecendo. Eu estou vendendo e estou cobrando o Fundo de Combate à Pobreza aqui, no valor de R$2.000. Valor do Fundo de Combate à Pobreza vinculado à substituição tributária, não é o caso, e retido nas operações com substituição tributária. Aqui é aquele caso em que eu comprei a mercadoria,
cobraram a substituição tributária de mim e eu revendo sem nenhum destaque de CMS. Só que o valor do fundo de combate à pobreza que eu paguei na compra, eu acabo embutindo no preço. Então ele pede que seja informado esse valor aqui, que nesse caso também não é a situação. Vou salvar. Pronto, agora eu tenho aqui o valor de R$2.000. Agora eu vou validar aqui o meu SPED e vamos ver se ele vai criticar, se ele vai dar algum erro, alguma advertência, porque eu estou informando esse registro. Eu acho muito pouco provável, né? Que o PVA ele é nacional. Pronto. Aqui vão ter alguns erros, porque são os erros dos campos que eu não preenchi no registro C100. Então, chave de acesso, código participante, número da nota, indicador do pagamento. Então, nada que seja referente ao registro 691. Então, em termos de validação de erro, ele não vai dar nenhum aviso para a gente, tá? Ele não vai dizer que isso está errado. E eu, particularmente, também não acredito que isso vai gerar algum problema para a gente do ponto de vista de ser uma inconsistência com o fisco, né? Que, na verdade, eu estou detalhando ainda mais a minha informação. Eu não estou deixando de informar nada para ele. Eu não estou escondendo a informação. Na verdade, eu estou mostrando. Mas cabe, inclusive, uma consulta, né? Uma pergunta lá com o pessoal do Fale Conosco, para ver o que eles acham disso. Eu acredito que eles não vão se opor a isso, não. Beleza. Eu queria aproveitar aqui, então, com base nisso, porque essas alterações, eu queria até chamar a atenção, que terminei esquecendo de falar no início, mas quem está apoiando aqui essa nossa transmissão é a minha parceira Mega News, aqui da cidade de Irecê. Estou até com a camiseta deles aqui, tá? Inclusive, nós já estamos desenvolvendo aqui, o sistema já faz muita operação do SPED automaticamente e ele já está em linha de produção para também já fazer esse processo automático. A minha única dúvida era realmente relacionada a esse registro 191, que nós vamos desenvolver então o teste dele. Então, hoje a gente já consegue fazer esse cálculo aqui pelo nosso sistema. Na verdade, já está em linha, né, de produção. Até o final de semana vai estar prontinho em relação a isso, e ele já vai fazer esse cálculo automaticamente, porque ele já identifica isso, já faz todo o SPED automático aqui no sistema da Mega, é o Mega Flex. Então, a gente consegue fazer hoje ele tranquilamente aqui, ele já faz as apurações, ele já faz os registros, os lançamentos automaticamente direto no SPED, e esse item é um item que já será implementado esta semana aqui, já está lá na linha de produção, a galera, e vou aproveitar para agregar esse aspecto do 91 que a gente acabou de falar aqui, para ficar ainda mais transparente a informação, mais clara para quem estiver operando, portanto, o sistema. Então, é mais um facilitador. Então, quem estiver operando com o sistema Mega News, com o Mega Flex, que é o que tem a parte da inteligência fiscal, já não vai precisar se preocupar com isso, porque essa operação será gerada automaticamente nas apurações, portanto, aqui no Mega Flex. Tranquilo? Beleza. Tem algumas perguntas aqui do pessoal. Show de bola, vamos nós. Alguns recados e perguntas, né? Primeiro, a Nadjamara Miranda tá falando que ela tá assistindo em grupo lá, que ela juntou a galera toda do escritório lá do setor fiscal para assistirem todos juntos. Então manda um abraço aí para César Mota, Edil Zargolo, Michele Oliveira e Nadson Castro. Um abraço para todos vocês aí. O Anizan tá perguntando. Um abraço, o amigo César está sempre em contato com a gente o tempo todo. O resto da galera aqui deve acompanhar por intermédio dele. É bom conhecer a turma toda. A Nadjamara, esse nome aqui facinho de falar, mas já aprendi. Meu amigo César Mota está sempre com a gente. Edilza, Michele, Nadson, show de bola, muito bom. E esse é um... Opa, acho que fiquei sem áudio, Marcos. Não, tá tudo ok aqui. Tranquilo. Então, eu achei muito legal essa iniciativa de vocês, de juntar o grupo fiscal para ver uma live como essa, porque, modéstia à parte, é bastante enriquecedora, e juntando dois conhecedores de áreas, né, que se completam, eu acho bem interessante. Perfeito, parabéns pela iniciativa, acho que os outros escritórios deveriam tomar como exemplo aí a atitude de vocês. Show de bola, um abraço todo especial aí para essa turma de gente muito boa. Tem mais gente aí, Marcão, tem mais gente aí. Maravilha. Bom, aí a gente tem aqui também o Anizan Oliveira, que está perguntando se tem alguma alteração para as empresas do Simples Nacional. Pronto. Nesse caso, não, Anizan. Anizan é um contador aqui da cidade de Irecê, acompanha a gente também, tanto o SPED para quem faz, quanto o CMS ao vivo, e inclusive participa dos cursos presenciais que a gente desenvolve aqui também. Anizan, fique tranquilo, não houve
nenhuma interferência na apuração. Inclusive, a gente vai falar disso daqui a pouco, que são os parágrafos que a portaria trouxe para a gente. Então, eu vou falar aqui do parágrafo 1, do parágrafo 2, primeiro e segundo, e aí a gente vai complementar essa ideia geral. Maravilha. Aí, prosseguindo, a gente tem agora o José Santos, que está falando, ó, pelo que você acabou de falar, mesmo no período em que a empresa tenha saldo credor, vai ter que pagar o fundo de combate à pobreza agora? Ou seja, só vai compensar o fundo com o próprio fundo? Acho interessante essa pergunta aqui a gente responder. Você quer responder? E sim, tranquilo. Eu acho, José Santos sempre acompanha a gente também. Um abraço, José. Muito bom tê-lo aqui acompanhando a gente aqui no nosso canal também, viu? Então, José, é exatamente isso que acontece. Esse foi o efeito que a gente percebeu aqui, porque antes, quando o saldo era credor, eu não precisava me preocupar em fazer o recolhimento, né, do Fundo de Combate à Pobreza, porque ele era absolvido pela própria apuração ali, naquele momento, né? Então, ele já era absolvido. Hoje, a Cefaz mudou o critério. Ele tira da base, ou melhor, ele tira da apuração, né, do débito, portanto, ele termina gerando um crédito na sua apuração. O grande lance é, quem tem saldo credor acumulado e que não gasta muito esse dinheiro, tipo assim, eu tenho sempre saldo credor, sempre saldo credor. O que vai acontecer em relação ao fundo de pobreza? Ele vai ser sempre crescente, porque eu não posso compensar mais isso diretamente como eu fazia antigamente. Então, eu tiro ele da apuração, gerando como um crédito na própria apuração, e recolho em guia separada. Então, isso eu não vejo como positivo para o contribuinte, certo? Porque eu vou acumulando um crédito que eu, de repente, não consigo usar, não posso usar. Para eu utilizá-lo, tem uma série de procedimentos para poder utilizar esse crédito acumulado. Então, isso é um despartido, né, para o contribuinte. Mas, em regra, é o que você colocou aí, né? Então, na verdade, eu vou ter que compensá-lo através do estorno e recolher efetivamente o documento fiscal. Show de bola. Tranquilo? A gente tem o Zilmarco, o Lages, né? Que tá sempre nas nossas lives aqui, pelo menos nas minhas ele sempre aparece, acredito que aparece nas suas também, dando boa tarde. Verdade. E aí a gente tem aqui a Thaís Lan. Hoje tá acirrada a competição de nome difícil aqui. A Thaís Lan, boa tarde, gostei muito da explicação, show de bola. Parece você falando, Zé. Maravilha, maravilha. Zil Marcos é parceiro nosso, Lages, tem ele, tem a irmã, a família toda vem para assistir normalmente, viu? Deve estar aí todo mundo offline aí, que normalmente quando tem a live lá do CMS, ele está lá, eu descobri um parente dele no outro dia lá na nossa live. E muito legal. E a Thaís não deve ser só seguidora seu, Marcão. Eu não vi a Thaislan, não sei se é homem ou mulher. O que não importa, é claro. Sim. Mas é só para a gente saber, é legal, um nome diferente, a gente pensando que o meu nome era difícil. Né? Mas já vi aqui 2 concorrentes fortíssimos. Fortíssimos, né? Mas muito bem-vindo, legal, bom estar aqui presente também, tá? Legal mesmo. Maravilha. E temos mais uma pergunta aqui da Edilene. Dando boa tarde e perguntando: fundo de combate à pobreza tem que ser calculado na entrada ou na saída? Só faço na entrada. E aí? Muito bem. A sua pergunta é muito legal, porque, na verdade, ele pode incidir em 2 momentos. Para ficar entendido isso, como é que acontece? Se eu estou comprando uma mercadoria, eu conta corrente, ok? Vamos pensar assim. Estou comprando a mercadoria de fora do estado e faço a antecipação parcial dela. Vamos pensar em um cosmético da vida, que tem aí 2% de fundo de pobreza, 18 mais 2, quando eu faço antecipação parcial, eu faço sobre o todo, né? Sobre os 20%. Eu não recolho separadamente, neste momento, a antecipação parcial, eu não recolho, não tem um recolhimento específico para fundo de combate à pobreza, neste momento. Então, eu termino que eu faço o cálculo e o recolhimento da antecipação parcial, me credito do seu todo, e efetivamente, nesse caso, como eu sou contracorrente, eu só pago na apuração final. Então, na saída ele vai estar destacado, obviamente, e recolho ele na apuração. No modelo antigo já era assim, e nesse atual continua da mesma forma. Então, nesse caso, que eu sou contracorrente,
E para o produto de tributação normal, o pagamento se dá na apuração mensal do ICMS, tá certo? Vê se está claro até aí para você. Beleza? Concorda, Marcos, até aqui? Beleza. Inclusive, ela está adicionando aqui, dizendo que ela trabalha com farmácia, conta corrente fiscal, né? E que ela calcula o imposto quando chega a nota fiscal de entrada e lança no SPED, como o Marcos me ensinou. Então, Pronto, acredito que ela está se referindo aqui àquelas operações de farmácia que tem substituição tributária e tal, né? Que é um pouquinho diferente. Isso. Nesse caso aí, Edilene, eu acho que você me acompanha também, se eu não me engano, lá. Eu tenho um vídeo que nós fizemos, sei lá, não sei se é o 27, 26, por aí, que eu explico tudo sobre antecipação farmácia, ok? E jogo a bola para Marcos aqui para ver esse procedimento aqui depois. Então, nesse caso, você está correta. Veja que nessa operação sua, termina aqui, por ser uma tipicidade, está lá no artigo 294 do regulamento. Se eu for farmácia, eu antecipo tudo, inclusive os produtos que não são da substituição tributária. Neste caso, especificamente, que é diferente do primeiro modelo que a gente mostrou, eu recolho o fundo de pobreza quando da entrada mesmo, que eu faço a antecipação total, com o encerramento da fase de tributação. Então, neste caso, eu já faço o recolhimento, a apuração separada, o recolhimento em separado. Se você quiser ver maiores detalhes sobre isso, você vai lá no nosso canal, vê a aula lá sobre antecipação. Acho que tem 2 aulas, se não me engano, lá, sobre antecipação para a farmácia, que termina sendo de encerramento da fase. Aí a gente termina associando o artigo 294 com o parágrafo 17 do artigo 289. A gente faz aquela informação global, dá alguns exemplos práticos, tem até uma planilhinha lá também, enfim, dá para você tirar ali, mas resumindo a ópera, você está fazendo corretamente. Tranquilo? Maravilha. Ela fala exatamente isso, né? Que a empresa só compra da Bahia e é aquela situação, né? Para quem trabalha na Bahia e trabalha com farmácia já sabe que mesmo comprando dentro do estado tem esse caráter como se fosse uma substituição tributária, como se fosse uma antecipação, né? E aí, Zé, agora só ficou aqui pra gente os parágrafos 1 e 2, né? Da portaria para ver. Pronto. Inclusive, esses 2 parágrafos eu vou abrir aqui agora, Marcos, para compartilhar novamente aqui essa parte da tela, que está até aqui comigo já, ó, parágrafo 1º e parágrafo 2º, certo? Ok. Esses 2 parágrafos têm particularidades interessantes. Isso ele já continha no texto anterior, mas não era tão objetivo quanto esse. O parágrafo 2º era assim mesmo, mas o parágrafo 1º era meio obscuro. A gente vai esclarecer isso aqui agora, até aproveitando a pergunta da Edilene, né, que termina consubstanciando essa questão toda. Vamos lá? Então, efetivamente, o parágrafo diz o seguinte para a gente. Vou ler e depois a gente interpreta. Ele fala assim, esse cara aqui, ó, parágrafo 1º. Ele fala assim, nas operações e prestações sujeitas à substituição ou antecipação tributária, o pagamento do imposto destinado ao Fundo de Combate à Pobreza obedecerá o regime sumário de apuração. Beleza? Isso aqui é a palavra-chave para a gente, ó. Na verdade, aqui, essa parte aqui. Ok? Regime sumário de apuração. Devendo ser recolhido em separado com os códigos de receita 2133 e 2141, respectivamente, tá certo? Então, o que acontece aí, neste caso? Observe que ele está falando, nesse momento, de mercadorias sujeitas à substituição ou antecipação tributária. Antecipação tributária, com encerramento de fase. Para a gente entender legal aqui, inclusive a figura desses códigos, vou abrir aqui, ó, o site da Cefaz, deixa eu buscar ele aqui novamente, que a gente tem aqui uma informação dentro dele. Cadê? Sumiu aqui, a gente pega ele de novo. Deixa eu só carregar ele aqui, o próprio site, Cefaz BA. E aqui dentro do site, Inspetoria Eletrônica, eu consigo consultar aqui todos os códigos de recolhimento, tranquilo? Eu venho aqui, pagamento, tributária e código de receita. Tributária. Aqui dentro eu tenho, para a gente entender legal aqui, falando só sobre o Fundo de Combate à Pobreza, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó,
o 2133, vou voltar aqui rapidamente, ó, esses dois caras, tá vendo? 2133 e 2141. Vamos ver aqui, respectivamente, o que ele diz. 2133, ICMS substituição tributária 1. ICMS antecipação tributária. O que acontece? Para esclarecer aqui para a galera, aí eu vou abrir aqui um pouco mais a tela. Então, nesse caso, quando a operação envolve antecipação com encerramento de fase, eu tenho duas situações aqui. Eu tenho a primeira situação, eu sou substituto tributário da operação. Se eu sou substituto, eu cobro o ICMS antecipadamente através da própria nota fiscal. Nesse momento, o ICMS é apurado sumariamente em relação a toda a cadeia comercial até o consumidor final daquele estado. No caso aqui do exemplo, do estado da Bahia. Então, quando eu faço a substituição, eu substituo você. Eu, vendedor, substituo você, comprador. E todos os compradores e vendedores de toda a cadeia até alcançar o consumidor final da Bahia. Ok? Então, eu encerrei. Então, se eu estou encerrando a fase, todo o ICMS que deveria incidir nas operações subsequentes é todo antecipado para esse primeiro momento. Então, se eu sou substituto, a minha nota será, por exemplo, um 5401 CFOP, né? 5401, ou se eu for um distribuidor, 5403 com CST 10. Ou, em alguns casos, caso o produto tenha redução da base, CST 70, ok? De modo que, naquele momento, eu já cobro ICMS no todo. Aí, se você olhar a nota fiscal, já o modelo 4.0, eu já tenho isso separadamente. Então, eu tenho a base de cálculo, a alíquota e o valor do fundo de pobreza separados do ICMS normal. Tanto da operação de origem, que é a operação do fornecedor, quanto na operação da substituição tributária, que seria a operação que finaliza, que antecipa o imposto. Então, se eu pegar a nota fiscal, já tenho essa visão completa de todas as incidências que acontecem, a base, a alíquota e o imposto correspondente a essa operação, certo? Então, o que eu tenho que pensar? Eu não posso confundir com antecipação parcial, estou falando de antecipação total. Então, na substituição, eu sou substituto. Mas pode acontecer que eu esteja comprando a mercadoria. E a mercadoria é da substituição tributária. Aí, neste caso, é na entrada, quando eu apuro a antecipação total, que eu já separo o ICMS, referente ao fundo de pobreza no caso, né? Eu já separo ele também para recolher separadamente. E aí vem o terceiro caso, que é o caso da farmácia. A farmácia ela antecipa tanto nas aquisições internas, quanto nas aquisições interestaduais. Só que para a farmácia fazer a antecipação, ela vai ter que amarrar os dois artigos, o 294 com o 289, especificamente o parágrafo 17, para ele encontrar MVA original, para ele fazer essa apuração toda, certo? Repito, caso você não tenha visto essa aula, tem uma aula completa falando sobre todos esses aspectos aí da antecipação de farmácia e da antecipação parcial. Ainda não falamos de per si completamente na antecipação total, mas brevemente falaremos também lá no canal do ICMS ao vivo, tá certo? Beleza, Marcão? Maravilha! Bom, as perguntas continuam pipocando aqui. A gente tem agora a pergunta aqui da Ana Paula, sendo que ficou com dúvida sobre o crédito gerado no estorno de débito do Fundo de Combate à Pobreza. Ela fala que a apuração que deu saldo credor de 5 mil, no caso no mês seguinte apuro o débito, posso utilizar o crédito de 5 mil? Sim, dá mesmo um nozinho na cabeça, né? Porque assim, você tem um saldo credor de 3 mil, aí você vai lá, estorna o débito, lança como débito especial e faz o pagamento do Fundo de Combate à Pobreza. E aí o seu crédito que era de 3 foi para 5. Geralmente, quando inclusive, quando eu vi primeiro esse documento, eu pensei, poxa, então eu vou pagar, é injusto, né? Eu vou estar pagando um valor de imposto que eu teria crédito para compensar. Só que, na verdade, o que o fisco fez? Ele fala, beleza, você pode ficar com crédito, o crédito é seu. Estorna aí o débito. Então, assim, ele está deixando, o débito que você tem aqui lançado, você tira ele, então fica como um crédito. Só que esse crédito que você lançou, você vai lançar ele como débito extra apuração, ou seja, você vai pagar por fora. Então, você faz o pagamento por fora e aquele mesmo valor que você pagou por fora, você utiliza ele como crédito na sua apuração, né? E aí, ele vai aumentar o seu saldo credor e você pode sim usar no mês seguinte.
Zé, quer complementar alguma coisa? Perfeito. O que você colocou ficou muito claro. Isso realmente cria uma confusão natural, né? E lembre que essa parte, estorno de crédito, estorno de débito, são ajustes. Quanto é que eu devia de imposto? Vamos pensar aqui, no exemplo que Marcos colocou lá. Eu devia, foi 5 mil, Marcos? 4 mil? Você tinha 3 mil de saldo credor. Pronto. Eu tinha lá um saldo credor de 3 mil reais. Quando eu apurei o mês quando eu apurei, na verdade, esse saldo continuou, né? Se manteve como credor. Antigamente, antes dessa mudança, em relação ao fundo de pobreza, eu não recolhia. E ficava meu saldo credorzinho lá para eu usar no mês seguinte, né? Uma boa. A partir da mudança, o que acontece? Mesmo eu dando este saldo credor, eu vou ter que recolher o fundo, ok? E para não gerar duplicidade, para não gerar pagamento a maior ou indevido, o Estado fez o seguinte, olha, lembra o fundo de pobreza que você destacou na sua nota quando você vendeu? Por exemplo, você tinha um produto que é tributado a 20%, 18 mais 2, ou um produto que é 27, 25 mais 2, ou 40, que é 38 mais 2, que é o caso de armas e munição. Então, neste caso aí, eu já estou lançando a débito o fundo de pobreza. Quem está me dizendo? Olha, apure o fundo de pobreza, tire, portanto, da sua apuração. E a única forma que ele tem é estornar esse débito. Quando eu estorno o débito, eu gero um crédito. Então, dá uma falsa impressão que eu estou pegando o fundo de pobreza e somando, ganhando o ICMS, digamos assim, na brincadeira, mas não é. Ele está simplesmente trocando as bolas. Olha, esse crédito esse débito que você tem, use como crédito e me pague através de uma guia. Isso é uma grande ilusão. Foi a parte que eu comentei com vocês. Isso é até injusto para o contribuinte, porque o meu crédito pode ser um crédito crescente e eu nunca vou conseguir utilizá-lo. Mas eu tenho que desembolsar um dinheiro que eu poderia pagar com crédito. Então, é um contrassenso isso, ok? Mas fique completamente tranquilos em relação a, pelo menos, o aproveitamento que você tem direito. Quando eu pago um documento, quando eu pago o ICMS, aquele pagamento, ele já constitui um crédito, ou para mim, ou para alguém que está comprando de mim. Tranquilo? Então, fique numa boa, que você não está pegando crédito a maior ou indevido, e esse crédito acumulado, você pode utilizar tranquilamente para o pagamento no mês subsequente, quando for o caso. Beleza? Maravilha. Aí a Edilene continua aqui falando que eu ensinei a ela o seguinte. Você me ensinou que o Fundo de Combate à Pobreza na conta corrente fiscal farmácia tem que preencher os registros E220, E240 e E250. Isso ainda continua? Sim, continua. Esse exemplo que a gente deu aqui, a gente deu o exemplo de uma operação com Fundo de Combate à Pobreza nas operações próprias. Então, seja, nas operações de venda. Nos casos em que eu compro a mercadoria e o Fundo de Combate à Pobreza incide, né, no caso especificamente da substituição tributária do ICMS, então quando eu adquiro a mercadoria, eu faço o cálculo do Fundo de Combate à Pobreza e pago separadamente. Então, como a gente já viu nas lives desse mês, né, que passou aí de outubro, estava estudando o registro E100, o registro E200, que são exatamente os registros de apuração do ICMS normal e do ICMS-ST. Então, o que é que eu falei para vocês? Os casos de antecipação parcial, que seria ICMS normal, a gente faz os lançamentos todos no registro E100, E110. Né, 111, lá os ajustes e fica tudo certinho. Nos casos da antecipação tributária, né, da antecipação total, substituição tributária, a gente vai fazer esses lançamentos no registro E200. Então, os registros é a mesma coisa do registro E100, só que muda que são os registros da substituição tributária. Então, se eu estou informando uma antecipação total, eu vou informar isso lá no meu registro E220, o ajuste de antecipação total. Se eu estou fazendo um ajuste de antecipação parcial, eu vou fazer no meu registro E111. Tá? Então só muda porque um registro é para o CMS normal e o outro registro é para substituição tributária. Então nesse caso aí seu, Edilene, de antecipação total, de substituição tributária, os registros vão ser lançados aí mesmo onde você já sabe, onde você já faz, que é o E220, o E240 e o E250, certo? Aí ela pergunta ainda assim que com essa nova portaria se mudou algum registro. Não mudou. O que mudou na verdade foi a maneira de lançar.
né? Como a Ana Paula estava perguntando, poxa, aumentou esse crédito, eu posso usar esse crédito? Que era 3, aumentou para 5, como é que aumentou? Na verdade, ele não aumentou. O que é que aconteceu? Você já tinha um débito lá, que você ia pagar, só que você tinha mais crédito do que tinha débito. Então ele falou, ó, eu quero que você me pague esse valor aí do Fundo de Combate à Pobreza, e aí você utiliza esse valor que você vai me pagar como crédito. Então por isso o estorno do débito. Senão, o que é que ia acontecer? Você tinha esse valor do débito lá para pagar, certo? Digamos que você não fizesse o estorno, o que é que ia acontecer? Você ia continuar com os mesmos R$3.000 de saldo credor para o mês seguinte, só que você ia pagar mais R$2.000. Então, na verdade, você estaria pagando R$4.000 de fundo de combate à pobreza e não 2. Então, para que você pague os 2, o que é que ele faz? Ele estorna, então você tem 2 na apuração normal, 2 de débito. Aí ele fala, pague para mim os 2. Se você já tem 2 de débito, paga mais 2, você tem 4. Aí ele fala, ó, estorne esses 2 daqui, pronto, aí zerou. E me pague 2. Pronto, aí você pagou os mesmos R$2.000 que você pagaria dentro da apuração normal, tá? Eu sei que é um pouco confuso isso, mas acreditem na gente. Se você paga o fundo de combate à pobreza e não faz o estorno do débito, você vai estar pagando 2 vezes esse fundo de combate. Quer acrescentar algo, Zé? Perfeito. Para mim já está completo com a sua explicação, com a minha. Acho que fechou legal aí. Pronto. Só mais uma pergunta. De Amara. Isso, vou ler aqui agora. Nas notas de entrada, vem com crédito de 20% ou 27%. Esses 2 a gente pode usar para bater no débito? Ela está perguntando, né? Tipo, eu comprei uma mercadoria, veio lá com 27%. A alíquota normal de 25%, veio mais 2%. Eu posso aproveitar esse crédito ou não posso? Você responde ou eu? Você mesmo, vai lá. Pronto, tranquilo. Pode sim. Ok? Esse é o valor, esse é o crédito que você vai pegar. É o que está destacado no documento fiscal e já foi. Até porque é o seguinte... Se o Estado, até alguns estados já fazem isso, eles têm um conta corrente também do Fundo de Pobreza. Ele tem um conta corrente. Bahia não tem conta corrente do Fundo de Pobreza ainda. Isso pode ser implementado no futuro. Então, o que é que acontece? Quando eu lanço esse valor a crédito e lanço depois a minha venda a débito, existe uma apuração sumária ali, ok? Então, quando eu encontro lá o valor a débito do Fundo de Pobreza, e pego esse valor a débito e lanço ele, né, identifico ele, ali já está o valor do débito integral da operação, ok? O débito total está ali, ou seja, já está apuradinho. Dentro daquele valor, o crédito já está constando dentro dele. Se eu deixo de apurar na fase anterior, o meu débito será muito maior do que eu devia naquele período. Então, quando você entra, gera crédito, quando você sai, gera débito, e o conta corrente se aplica naturalmente. Ok? Então, aquele valor a débito, é esse valor que você vai aproveitar, portanto, quando do seu lançamento agora, né? Eu até expliquei, mostrando a planilha, como a gente faz, né? Primeiro eu vou apurar ele todo ali. A base de cálculo é a minha referência. A base de cálculo, cada uma, eu vou segregar ela por alíquota. Então, deixa eu até abrir de novo aqui, não sei se você estava na hora. Então, vou mostrar de novo aqui. Deixa eu só abrir aqui o compartilhamento. E aqui, deixa eu pegar novamente. Pronto. Aqui está ele, tá? Quando da minha saída, ó, quando da minha entrada, eu vou lançar aqui as minhas entradas, tá? Registros de entrada. Aqui eu tenho uma alíquota de todo tipo, inclusive com fundo de pobreza. E o crédito será integral. Na saída, eu represento novamente, com o mesmo percentual na saída. Só que ele está misturado aqui, ó, entre esses valores. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que segregar. Qual é a base de 18, qual é a base de 20, qual é a base de 27, qual é a base de 40, de modo que esse somatório feche com a base global do período. Olha só, 194, operação interna, né? Essa foi a base, esse foi o imposto. Como é que chegamos nesse valor de imposto, já que eu tenho alíquotas diferenciadas? Então, é encontrando a base e aplicando a alíquota. Então, veja que nesse modelinho que a gente fez aqui, você já encontra o valor do fundo de pobreza, a débito. Então, você deve este valor. E aí entra toda essa sistemática que a gente explicou agora aqui para vocês, com a nova portaria. Então, você tem sim que pegar o crédito global. Se é 27, pega 27, se é 12,
pega 12, se é 20, pega 20, se é 40, pode pegar 40, porque você ajusta isso quando você faz a venda do produto. Tranquilo? Simbora. Maravilha. Agora quem tem uma pergunta sou eu, professor. É o seguinte, quando eu faço uma aquisição de mercadoria de fora do estado, tá? E essa mercadoria não tem substituição tributária aqui na Bahia, mas ela tem fundo de combate à pobreza. Nesse caso, quando eu faço o cálculo da antecipação parcial, eu também tenho que recolher o fundo de combate à pobreza? Ou eu faço isso só na venda? Como é que funciona nesse caso? Pronto. Nesse caso aí, eu não tenho, inclusive eu não tenho nem código para isso, né? Eu termino fazendo o recolhimento dele no final, quando da apuração final do período. Então, eu faço antecipação parcial sobre um valor cheio, incluindo o fundo de pobreza. É como se eu estivesse comprando a mercadoria internamente. Então, quando eu compro a mercadoria internamente, ela vem lá o quê? 20, 27, 40%. Eu dou entrada e pego o crédito todo, não é verdade? Então, só que na operação interestadual, ela é quebrada em duas fases. Tem a fase interestadual, por exemplo, comprei lá de São Paulo, ele vai vir a 7%. Esse produto aqui é 20%. Então, eu tenho uma diferença, portanto, 20 menos 7, então eu tenho 13. Eu vou recolher 13%. No que eu recolho 13%, eu componho a minha entrada com o ICMS correspondente de 20%. Pego o crédito todo. Quando eu dou saída 20%. E aí o conta corrente acontece naturalmente, intrinsecamente na própria apuração. Mais ou menos assim. Ficou claro para você? Ficou. Então, na verdade, eu vou calcular, tipo, 27%, eu vou pegar o 27% de crédito, ou seja, eu vou pagar a antecipação parcial, né, a diferença, e vou pegar isso tudo como crédito sem me preocupar com o fundo de combate à pobreza. E aí, no momento que eu fizer a revenda, eu faço esse processo todo que a gente viu na aula de hoje. Perfeitamente. Pronto, maravilha. Bom, as perguntas aqui, as dúvidas se acabaram, né? Ana Paula só agradecendo aqui a explicação, super top a explicação de vocês, vários likes. E da minha parte estou satisfeito, não tenho mais nada a acrescentar a respeito desse assunto não. E você? Muito bem. Na verdade, eu tenho um pequeno acréscimo aqui a fazer em tudo isso, que é o parágrafo 2º, certo? Eu vou abrir aqui novamente o parágrafo 2º, porque eu terminei não comentando, nós não comentamos sobre ele, né? Aqui não, cadê? Aqui. O parágrafo 2º, ele fala aqui da operação, que pagamento de documentos... Opa, peguei errado. Aqui agora. Eu terminei fechando aqui a portaria, mas vou abri-la novamente, tá? Tem um link direto aí no chat, se você quiser. Oi? Bem que agora vai Não, ficar tá difícil. aqui, tá aqui pertinho. Beleza. Vou voltar aqui voltar aqui no coisinha. Pronto, novidades, e aqui está na mão. 160, muito bem. Então, observe aqui o parágrafo 2º, né, que foi o último parágrafo que a gente observar aqui, que é a operação com importação, ok? Veja que ele fala o seguinte, ó, nas importações de bens e mercadorias do exterior, será exigido o recolhimento em separado do imposto destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, quando forem destinadas a não contribuintes do ICMS. Pegaram isso? Então, se na importação do produto ela ocorrer para fins de não contribuinte, ou destinada a não contribuinte, aí deve ser pago também o Fundo de Combate à Pobreza nesse momento. Por quê? Porque existe um encerramento da fase. Se não for cobrado ali, não vai ser cobrado em nenhum momento depois. Não tem como ser cobrado posteriormente, ok? Mas veja que isso só vai acontecer quando for destinado a não contribuinte. Por que eu estou chamando a atenção disso, enfatizando? Porque alguns podem achar que tem que fazer esse recolhimento separadamente quando da entrada da importação para revenda, por exemplo. E não é o caso, ok? Então, é que nem a antecipação parcial que a gente acabou de falar. Eu pago a antecipação parcial, me acredito no todo e eu só acerto contas na saída. Aí, na saída, ocorre a figura da apuração sumária do imposto, portanto, e aí não há o que se falar de recolhimento do fundo na aquisição para contribuinte com operação subsequente.
Tranquilo? Maravilha. Mais uma Maravilha. perguntinha aqui da Nadia Mara. Na nota 4.2, permite separar o valor da alíquota do Fundo de Combate à Pobreza e só destaque libera o valor do ICMS normal. Nesse caso, o crédito da nota será de 18% e vou pagar 20% na saída. Como faço para me apropriar desse crédito? Pronto. Aí eu falei sobre isso um pouquinho nesse instante, né? Um pouco mais cedinho. Que é o seguinte, deixa eu abrir aqui a tela. Pronto. Essa é uma regra nacional, que aí separou uma coisa de outra, só que ela está ainda meia boca, né? Então, não está sendo aplicada 100%. E, nesse sentido, o exemplo disso é o que nós comentamos aqui do registro C191, que a Bahia não utiliza. E poderia utilizar muito bem e isso ser meio que uma apuração automática. Mas vamos lá. Neste caso, o seu creditamento ele vai se dar em relação ao todo, tanto o ICMS normal quanto o Fundo de Combate à Pobreza. Então, se eu compro um produto cosmético, por exemplo, que ele é tributado a 20% em sua carga, sendo 18% de ICMS e 12% de fundo, você vai pegar os 20% como crédito da operação, integralmente. Porque se você notar lá na apuração do SPED, ele não segrega. No registro S190, Marcos pode até me confirmar isso, no registro S190, C190, Marcos, ele tem lá o somatório total, não é verdade? Isso. Você tem o C190, que é onde você coloca as informações agregadas, e você tem o C191, onde você informa só o Fundo de Combate à Pobreza, mas é meramente informativo. Então, o que vai para apuração é o que está no C190, portanto, você informa lá tudo junto e misturado, como a gente fala aqui. Isso, exatamente, pronto. Aí, consequentemente, o que você vai carregar é o do registro C190. Fechando essa, Marcos? Isso. Essa questão é interessante, porque antigamente era assim, tudo junto, né? Via a alíquota cheia na nota fiscal e depois eles começaram a dividir isso. Inclusive, não vem esse Fundo de Combate à Pobreza. Inclusive, é um drama, né? Na hora que você pega uma nota fiscal que tem Fundo de Combate à Pobreza, porque nada bate com nada. Você tem o valor da nota, e aí, principalmente se for substituição tributária, né? Você tem a cobrança da substituição tributária normal, tem o Fundo de Combate à Pobreza da substituição tributária, e quando você vai lá, que soma o que está no DAF, no DANF, né? No DANF da nota fiscal, não bate o valor total, não fecha. Então, você, onde é que está esse valor? E não acha esse valor de jeito nenhum. Então, é importante a gente salientar, a gente relembrar isso, né? Todo mundo já sabe, mas às vezes esquece, que a nota fiscal não é o DANF. O DANF é só uma representação desse documento fiscal. O documento de verdade é o XML. Então, vocês têm que abrir o XML e lá dentro vai estar todas as informações sobre Fundo de Combate à Pobreza, sobre antecipação sobre Fundo de Combate à Pobreza, sobre substituição tributária. Então, todas as informações estão dentro do XML. É o XML que é o documento propriamente dito. Então, lá dentro é que você vai buscar essas informações. Inclusive o DANF, cada um faz do seu jeito, né? Então tem empresa que faz modelo retrato, outro faz modelo paisagem, outro inclui informação de PIS e COFINS, outro já não coloca aquilo, um já coloca o diferencial de alíquota interestadual, né, para não contribuinte, outro já não coloca. Então, na verdade, ele é só uma representação, né? Como a gente não tinha o costume de colocar esse valor separado do Fundo de Combate à Pobreza, nunca foi necessário, então segue a regra, né? E a gente fica achando que agora não pode mais pegar o crédito do Fundo de Combate à Pobreza. Não tem nada a ver isso, tá? Inclusive, nesses casos aí, como eu falei para vocês de substituição tributária, vocês vão ver que não fecha o valor da nota. Então, como é que eu vou lançar a nota sem fechar o valor, né? Então, tem mais informações que está faltando, não está aparecendo ali no DANF. Então, eu tenho que buscar o que está no XML. Maravilha. Tem uma pergunta muito boa de Edilene aí sobre farmácia, que eu faço questão de responder. Você pode montar aí, Marcos? Pronto, vou lá, vou perguntar aqui. A farmácia comprou artigos de perfumaria na Bahia. Essa mercadoria veio com alíquota de 18%. Tenho que calcular o fundo de pobreza dessas mercadorias? O NCM das mercadorias é 30,05. Aí a complementa aqui, ou só calculo quando vem a alíquota de 20%, 25% e 27%? Pronto, beleza. Maravilha. O primeiro passo, Edilene, é importante você observar para essas mercadorias. O que você está falando está perfeito, né? Eu compro mercadoria 20, compro mercadoria 25, a 27, mas efetivamente o Fundo de Combate à Pobreza ela vai incidir com base no artigo
do artigo 116A, ok? Então, a referência está ali. O que hoje causa mais dificuldade para alguns é no que diz respeito a cosméticos, que já está tranquilo. A sua preocupação deve ser exatamente a figura do cosmético. Então, como é que eu vou fazer aqui? Vou compartilhar aqui com vocês a telinha aqui, que é essa tela aqui da Cefaz novamente, aqui dentro das pesquisas legais, né? Vou buscar aqui a pesquisa e vou buscar aqui, ó, a Instrução Normativa número 5. Ela vai nos ajudar, a Instrução Normativa número 5 de 2016. Vou buscar ela aqui, ó. E aqui eu tenho uma relação, deixa eu achar ela aqui bonitinho, ela não sumir, que de vez em quando ela some, viu? Você faz o seguinte, no canto da direita aí, você tem os anos, tá vendo? Marca no canto da direita, na coluna da direita, tem os anos. Marca aí 2016. 2016, verdade. Obrigado. Nada. Pronto. Esse cara aqui, ó. Olha só, essa instrução normativa é a que você vai utilizar para verificar se o produto cosmético tem ou não fundo de pobreza. Que já vou aproveitar aqui, já vou compartilhar com vocês aqui também no chat, ok? Então, essa instrução normativa, ela vai te dar, com base em NCM, quais são os produtos que têm substituição tributária, que tem fundo de pobreza, portanto. Agora, uma informação importante. Eu vou sempre amarrar o NCM com a descrição perfeitamente, tá bom? Não é só o NCM e nem só a descrição, mas o conjunto dos dois, para não cometer nenhum erro na hora que eu for apurar. Tranquilo? Marcos? Ok, beleza. Só tá faltando você colocar o link aqui no chat, né? Que você ficou de jogar. Oi, acabei de jogar aí. Jogou? Vê se carregou agora. Não. Deve estar chegando aqui. Tá chegando aí, né? Tá vindo. É porque a Direcê tá longe, né? Daqui a pouco ele chega aqui. Pronto. Bom, então é isso. Por enquanto, não tem mais nenhuma pergunta aqui de ninguém. Acredito que na minha parte tá tudo ok, né? Não tenho mais nada a acrescentar, não. Acho que o pessoal tá satisfeito também. Você tem alguma coisa a acrescentar? Pronto. Na verdade, o que acontece? Esse nosso bate-papo que nós fizemos hoje aqui foi um bate-papo show de bola. Muito bom mesmo. Que deu para tirar aqui diversas dúvidas de muita gente. Mas eu vou fazer, e sei que você vai fazer também uma live depois, com uma especificação ainda maior, né? Então, logo semana que vem, semana outra segunda, dentro das aulas do ICMS ao vivo, eu vou fazer uma live só sobre fundo de pobreza, para a gente contar toda a história, toda a informação, toda a aplicação, incluindo já essa operação do modo atual. Eu acredito que o Marcos vai fazer isso também em relação à escrituração, né, Marcos? Eu, na verdade, vou falar sobre o Fundo de Combate à Pobreza amanhã à noite, né? Eu vou estar fazendo a live do registro, só que não é esse Fundo de Combate à Pobreza que a gente está falando. Mas eu acho que vale a pena, porque inclusive a gente vai desmistificar isso, né? A gente está falando aqui do registro 691, do Fundo de Combate à Pobreza das operações próprias, e a que eu vou falar amanhã à noite é do Fundo de Combate à Pobreza nas operações a não contribuintes do ICMS, que é aquela que a gente informa no registro E300. Mas eu devo falar, né? Eu devo citar lá a diferença para deixar isso bem claro, e eu acredito que vale a pena sim vocês assistirem. Amanhã à noite, quem não tiver inscrito ainda para receber o aviso da aula, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link tanto da minha aula, que vai ser amanhã à noite, né? Toda terça-feira à noite a gente está aqui fazendo aula sobre SPED fiscal, e o link da aula do professor José Dilson também, que é toda quarta-feira à noite. Maravilha, maravilha. Pronto. Então acho que é isso aí. Acho que já valeu aí pra gente. Amanhã tem SPED para quem faz, né? Tem. E quarta-feira, às 20 horas, tem CMS ao vivo. Quem ainda não se inscreveu, o link está aí na descrição do vídeo, né? E a gente está tratando sobre crédito fiscal no ativo, né? Vai ser a segunda aula sobre isso na próxima quarta-feira, tranquilo? E mais em lives extraordinárias como essa que a gente fez aqui hoje, onde vamos estar sempre juntos e misturados. Agradecer a vocês, agradecer a Marcos Amorim e o canal SPED para quem faz, agradecer a minha parceira Mega News, que sempre me apoia em todos os eventos que a gente tem feito aqui. E um abraço para todos vocês, beijo no coração
E não esqueçam, conhecimento é poder. Valeu, professor José Dilson. Obrigado por ter aceito o convite, né? Por estar aqui no nosso canal fazendo essa live aqui com a gente, disponibilizando seu conhecimento, seu tempo para as pessoas. E é isso aí, amanhã à noite a gente está aqui falando ainda de despede fiscal, inclusive nas próximas lives, até o final do ano a gente vai falar ainda sobre o ativo mobilizado, né? Que é essas lives que você está fazendo aí agora, né? E a gente vai entrar nesse assunto assim que a gente terminar o bloco E, está fazendo agora Fundo de Combate à Pobreza, E300, depois a gente vai entrar no E500, que é o de IPI, e aí finalmente a gente vai entrar nesse registro, né, no bloco E, que fala sobre o crédito do ativo imobilizado, tá? Se você gostou dessa aula, se ela ajudou você de alguma forma, deixa o like aqui no vídeo e assina o nosso canal também, porque todo dia a gente tem aqui às 7 da manhã, a gente solta um videozinho novo, uma dica sobre o SPED fiscal, videozinhos curtos de 30 segundos até no máximo 5 minutos, com informações para vocês, certo? Então, muito obrigado, boa tarde para vocês e a gente se vê amanhã à noite aqui na nossa live sobre o SPED fiscal ou na quarta-feira à noite com o professor José Dilson Amorim falando de CMS. Tchau, tchau. O professor já foi aqui. Vou nessa. Tchau, tchau. Boa noite. Boa tarde.